Gente, boa noite. Agora nós estamos realmente ao vivo. Estamos transmitindo diretamente no Instagram da Limas Psicologia. Desde já eu quero agradecer o apoio de sempre dos nossos amigos, dos nossos parceiros, de todos aqueles que sempre nos acompanham em trabalhos como esse, das pessoas que curtem, que compartilham, que participam dos nossos trabalhos, aqueles que trazem sua dúvida, trazem a sua questão, né, que estão sempre ao nosso lado. A gente agradece a participação dessas pessoas que são muitíssimo importantes para nós. Ok? Mais uma vez a Limas Psicologia está aqui para abordar um assunto, nós poderíamos dizer polêmico, certo? Eu prefiro dizer que é um assunto importantíssimo, é um assunto muitíssimo atual, é um assunto que é do meu, do seu, é do interesse geral. Ok? Vamos falar hoje sobre beleza, identidade e consumo. E a sua participação aqui é de fundamental importância. Eu espero que todos comecem a divulgar a partir de agora. Por quê? Porque a Limas Psicologia merece isso? Não. Por isso não. Porque esse é um assunto importante que todos precisam estar a par, no qual nós precisamos discutir e o qual a gente gostaria de disseminar para o maior número de pessoas possível. Júnior, por que isso é tão importante? Porque pode ser um vizinho seu, pode ser um familiar seu, pode ser alguém de dentro da sua casa que está sofrendo com esse problema. Talvez você diga assim, não, na minha casa ninguém tem isso não. Ok, pode ser que amanhã tenha. E aí, como é que você vai lidar com isso? Você tem conhecimento suficiente para entender esse respeito, como agir nessa situação? O que é que você faria se fosse uma filha sua enveredando pelo mundo, por essa busca desenfreada que hoje nós presenciamos nas redes, nas mídias sociais, que nós vemos hoje nos nossos noticiários de pessoas buscando desenfreadamente atingirem padrões idealizados de beleza. Mas, Júnior, qual é o problema a esse respeito? Eu mesmo faço isso. Faz? Pois é, o grande problema é que muitas das vezes isso sai do controle. E o problema está exatamente em sair do controle, em deixar de ser uma busca sadia, algo que promova a autoestima e saúde, para se tornar uma obsessão e causar problemas e problemas para a saúde física, mental e para desaguar na nossa sociedade. Eu gostaria de falar sobre beleza, identidade e consumo em 3 lives diferentes. Essa é a primeira, onde nós convidamos, para a qual nós convidamos uma convidada toda especial. Convidamos a doutora Sâmia Lima, ela é uma nutricionista com experiência na área e que tem muito a acrescentar no que se refere a esse assunto. A próxima live eu gostaria de fazer ou com uma esteticista ou com uma psicóloga. Na verdade, eu já tenho pessoas convidadas, mas é lógico que as pessoas que a gente convida também têm os seus compromissos. E assim, nós estamos tentando acertar a data ainda. É muito provável que eu venha fazer essas outras 2 lives na semana que vem. Uma talvez na quinta e a outra no sábado, ok? Então uma vai ser com uma esteticista e a outra vai ser com uma psicóloga. Mas hoje é com a doutora Sâmia Lima e eu já vou convidá-la desde já para a gente entrar aqui. Eu já falei demais. Pronto. Ótimo, voltamos. Então, assim, como diz aqui, popularmente a gente dizia quando era criança, agora é de vera, certo? Vamos para frente. Gente, doutora Sâmia, mais uma vez, é um prazer receber você aqui. Seja muito bem-vinda. É o primeiro convite que você atende da gente aqui pela Limas Psicologia, mas desde já eu quero dizer que é um prazer estar fazendo essa live juntamente com você. Sei que você tem conhecimento para falar sobre o assunto, esse é um assunto muitíssimo abrangente, como eu falei no início, eu vou falar novamente para os que estão aqui. A gente não pretende aqui simplesmente apresentar uma imagem de que somos os donos da situação, não somos. Nós não sabemos tudo a esse respeito, nem tampouco vamos aqui esgotar esse assunto. Não, a gente está tentando trazer aqui, inclusive de uma forma muito amigável, muito leve, a gente quer abordar aqui o assunto de uma forma tranquila, de forma que seja prazerosa para quem está do outro lado aí nos acompanhar e participar conosco dessa live, desse trabalho. Mas, assim, a gente vai trazer... O que a gente vai trazer hoje, gente, é uma pincelada sobre esse assunto. É algo muitíssimo breve, mas é algo que vale a pena assistir, é algo que vale a pena ouvir, que vale a pena entender.
certo? Vale a pena a gente falar sobre esse assunto. Por quê? Porque esse é um assunto que, na verdade, isso vem se tornando uma febre. E isso não é algo apenas nacional, não é algo local, não é algo aqui do nosso estado, não é algo nacional apenas, isso é de ordem mundial. O mundo inteiro hoje se encontra afetado por a pandemia da beleza, se talvez nós possamos categorizar dessa forma. Então, assim, é um assunto muitíssimo importante, a gente quer trazer aqui um conteúdo de relevância, certo? E por isso a gente pede, mais uma vez, que vocês compartilhem esse assunto, que vocês compartilhem esse link, que vocês tragam seus amigos para participarem conosco. Doutora Sâmia, quero abrir para você já se pronunciar, para você dizer alguma coisa, fazer aqui a sua introdução e a gente já vai dar a partida no assunto, tá bom? Tá, ok. Boa noite, pessoal. Eu, como o Júnior já me anunciou, né? Meu nome é Sandra, sou nutricionista. E hoje nós queremos ter um bate-papo, conversar com vocês sobre essa questão do consumo e do mercado da beleza, né? Eu acho que é muito importante, né, Júnior, a gente salientar que o grande problema hoje desse mercado não é você buscar a beleza, você buscar o seu bem-estar. Acredito que a forma como as pessoas estão buscando, a rapidez com que elas querem que aconteçam as coisas e o que elas estão dispostas a fazer, né? Até onde elas são capazes de ir por algo que elas almejam, mas que não visualizam todo, né? Acabam visualizando somente aquele momento. Eu quero emagrecer para ontem, eu quero emagrecer até o carnaval, eu tenho 15 dias para chegar no corpo perfeito. Então, assim, é o que a gente recebe no consultório hoje em dia, né? Hoje a maioria dos pacientes são mulheres e a principal queixa é ou emagrecer, ou não estou satisfeita com o meu corpo, não estou satisfeita com o meu peso. Ok, até aí tudo bem. Mas sempre quando chega alguém no consultório, agenda uma consulta, a primeira coisa olha, eu vim aqui porque eu quero uma dieta, eu vim aqui porque eu quero perder 10 quilos. Então, eles já chegam o paciente já chega com aquilo na mente, aquilo enraizado. Então, o primeiro passo é trabalhar a mente daquele paciente. E não é só o nutricionista que trabalha isso, né? É muito importante também o acompanhamento psicológico para trabalhar todas essas questões. De onde que está vindo esse desejo é genuíno, como é que eu estou recebendo, como é que eu estou me alimentando desse desejo, né? Então, assim, sempre no consultório a gente trabalha muito a questão da individualidade, a questão do biotipo, né? Então, assim, não é porque a sua amiga X perdeu 5 quilos em 2, 3 meses que você também vai perder. Muitas vezes a gente já chega com o paciente no consultório fazendo a dieta da amiga, né? Que a amiga começou, vim por indicação, minha amiga fez, eu testei a dieta dela, gostei. Então, a gente começa a fazer todo um trabalho junto com o paciente para ele entender que aquele indivíduo ele vai ter a sua particularidade e ele vai ter sim os seus resultados. Porém, não na velocidade que ele já chega imaginando ou que ele vem querendo, né? Então, assim, é muito importante, acredito que o primeiro passo é a gente trabalhar isso na mente do paciente. E não é uma tarefa fácil, né? Hoje nós somos bombardeados. Acredito que isso acabou ficando muito mais forte durante a pandemia, né? Onde eu até brinco, a gente só vive ou de live de exercício em casa, ou de live de receitas, de culinária. Então, assim, e isso acabou se fortificando muito durante esses 2 anos da pandemia, né? E a pandemia em si já mexeu com a cabeça das pessoas, né? E o culto aos corpos perfeitos também acabam pesando, né? No dia a dia e naquilo que é consumido na internet. E principalmente pelo que as pessoas estão consumindo. Né? Então, assim... Sâmia, só te interrompendo um pouquinho. Você falou algo aqui muitíssimo importante. Deixa eu tentar aqui
trazer o meu raciocínio a esse respeito. Assim, o que é que a gente tem visto todos os dias, né? A gente vê isso no nosso dia a dia, em todos os lugares onde a gente vai, né? A gente vê isso nos consultórios, a gente vê isso através dos noticiários, isso está estampado na mídia, nas revistas, nos telejornais, nos mais diversos lugares. A gente tem visto, eu acho que a colocação mais adequada seria uma busca desenfreada, é algo sem limites, por se atingir esses ideais de beleza. Por isso, assim, eu tive esse interesse em trazer esse assunto para uma live, porque se torna muito mais atrativo quando a gente traz, principalmente um conteúdo ao vivo, as pessoas gostam muito desse tipo de coisa, e principalmente para a rede social, que tem um alcance muito legal, isso funciona muito mais do que a gente tentar fazer aquele trabalho. Não que a gente vá parar de fazer aquele trabalho de formiguinha, de boca a boca, a cada pessoa que vem no consultório, com cada amigo com quem você se relaciona, mas é legal quando a gente traz, assim, de certa forma, para a rede social, que é algo mais abrangente. Mas a gente vê, assim, uma febre, algo que se desenrola, assim, e é como um rolo compressor, vem com muita força, arrastando muita gente, arrastando a sociedade, assim, de um modo geral. Isso não é coisa simplesmente de quem tem condição, não é coisa de quem é abastado financeiramente falando. Isso é de todas as classes. Porque hoje a pessoa pode não ter condição para comer, mas ela não falta dinheiro para comprar o esmalte. Ela pode não estar tendo condição de pagar a mensalidade da escola do filho, mas o dinheiro do cabelo no final do mês ela tem. Então, assim, é algo... Não tem muitas das vezes, a gente não consegue explicar isso de uma forma lógica, né? Mas é como uma febre, algo que se espalha e que tem uma força muito grande de influenciar as pessoas. E eu sei que você, na sua área, presencia isso, na estética a gente vê isso, na fisioterapia a gente vê isso, né? A gente tem aí, os nossos colegas são dermatofuncionais, a gente tem psicólogos, muita gente lidando com esse assunto. E isso vem, assim, de uma forma muito mais forte quando nós nos deixamos influenciar pelos padrões transmitidos por pessoas de influência hoje na mídia. Nós temos aí os influencers digitais, a gente tem famosos que arrastam multidões, que têm inúmeros seguidores, e as pessoas apresentando dietas rigorosas, apresentando uma rotina de malhação muito intensa. Então, assim, há muitas formas de se buscar isso. E a verdade é que isso tem adoecido em muito a nossa população, porque, na verdade, são padrões idealizados que muitas das vezes são inalcançáveis. Nem sempre se é possível alcançar. Você falou algo que é muito legal. Todo mundo tem o seu biotipo. E é isso que nós precisamos deixar bem claro, fazer com que as pessoas entendam que não é porque fulano conseguiu, atingiu aquela estatura, aquele corpo, aquele padrão, que eu também vou conseguir. Não estou dizendo que não pode, mas não quer dizer que vá, né? E assim, a gente muitas das vezes não mede esforços nessa busca, e quando a gente não consegue, a gente se frustra. E é isso que leva ao adoecimento mental, ao desenvolvimento dos distúrbios alimentares. Na grande maioria das vezes, pessoas que desenvolvem esses distúrbios também sofrem com depressão severa, muitas das vezes começam a ter ideação suicida, e o problema vai longe. E se não houver uma conscientização a esse respeito, algo que deveria partir, inclusive, dos grandes, dos nossos governantes, deveria estar havendo nas escolas. Não estou dizendo que as escolas não estão fazendo isso, há escolas que investem nisso, mas a grande maioria não se preocupa com isso, em trazer discussão presente para dentro da sala de aula sobre assuntos do momento, assuntos atuais como esse e que são de importância. As escolas precisam desenvolver uma consciência crítica nos alunos de hoje. E muitas das vezes nós estamos deixando isso passar. Tem alunos, muitas das vezes, tirando a própria vida dentro da escola, e às vezes é simplesmente por conta dessa influência, dessa busca. E por isso a gente percebe a seriedade do assunto. Não é verdade? Então, Sâmia, pode continuar. Inclusive, eu já queria que você entrasse nesse assunto falando um pouco sobre essas dietas rigorosas. Como é que essa busca se apresenta para vocês, nutricionistas, dentro dos seus consultórios? Como é que os pacientes de vocês hoje chegam, né, trazendo essa obsessão? E como é que vocês lidam para tentar desfazer isso, essa concepção errônea e essa busca desenfreada, adoecedora, por se atingir esses padrões, muitas das vezes por dietas mágicas que fazem promessas inalcançáveis? Na verdade,
todo alimento hoje que a gente conhece já foi o vilão ou o mocinho, né? Quem não lembra da época que o ovo era o vilão, quem não lembra da época que o óleo de coco era o boom para tudo. Então, assim, a indústria acaba se beneficiando disso, né? Utilizando as pessoas de maiores influências, né? Na grande massa, para poder trabalhar isso na mente das pessoas. E assim, o que a gente trabalha dentro do consultório é o equilíbrio, né? Não existe dieta milagrosa. Porém, seria muita hipocrisia nossa chegar e dizer que se você fizer uma dieta restritiva, você não vai emagrecer. Você vai emagrecer sim, você vai emagrecer rápido. Porém, você não vai conseguir sustentar essa dieta por muito tempo. Qual é a dieta ideal, Sâmia? O que é que eu faço para manter o meu peso, para eu seguir tudo direitinho? Gente, a dieta ideal para você é a dieta que você consegue seguir. Vou dar um exemplo bem prático. Tem a dieta da sopa, a dieta da lua, a dieta da proteína. Existem N números de nomes de dietas que eu poderia passar a noite toda aqui numerando. Porém, são dietas muito restritivas. E o nosso corpo, quando ele entra no estágio de restrição, você acaba perdendo nutrientes, então ele não funciona de uma forma adequada. Então, nós trabalhamos muito isso dentro do consultório. É o equilíbrio, é você aprender a se reeducar. Não adianta, por mais que você queira fazer 1, 2, 3 meses de dieta restritiva, você não consegue manter aquilo. Não é uma dieta plausível para você seguir para a sua vida. E é o que a gente tenta trabalhar isso com os pacientes no consultório, que é o equilíbrio. Eu já vi muita gente se privando de ir numa festa, num aniversário, sair com os amigos. A gente trabalha muito essa questão sentimental. A comida, ela é uma ligação. Então, ela é um almoço de família no domingo, onde você se reúne. Ela tem um sentimento no aniversário, onde você convida pessoas para comemorar mais um ano da sua vida, né? Então, tudo isso entra num relacionamento. Então, hoje você tem que trabalhar, você tem que ter, na verdade, um bom relacionamento com a comida, né? E tudo isso vem do equilíbrio e todo um trabalho de reeducação alimentar. Já vi várias pessoas irem para um aniversário e eu vou levar a minha comida porque eu não posso comer aquela comida do aniversário, né? Então, isso é muito restritivo. Isso aí, futuramente, pode estar causando vários distúrbios nesse paciente, nessa pessoa que está buscando isso, né? Então, a gente sempre conversa, olha, você não é proibido de comer uma fatia de bolo. Você não é proibido de comer um pedaço de pizza, né? O grande problema hoje que a gente vê nas pessoas, além do imediatismo, é a famosa Jaque, que eu brinco. Já que eu comi o bolo no aniversário hoje, amanhã eu tenho o direito de comer a pizza e depois de amanhã a feijoada. Já que eu já tô comendo esse salgadinho, eu vou encarar com um refrigerante, um milkshake, é o exagero. Então, uma pessoa que tá numa dieta restritiva, quando ela sai do foco, ela acaba colocando tudo por água abaixo, porque ela não vai saber se controlar. E aí a gente entra na compulsão alimentar, né? Que isso também tem um grande caráter psicológico, né? Necessita de um acompanhamento. Hoje eu vejo muito na internet as pessoas, eu tô com muita vontade de comer um doce, mas eu não vou comer porque eu tô no foco. Gente, estar no foco não é você deixar de comer sua comida preferida. A sua comida preferida pode se encaixar perfeitamente dentro do seu planejamento alimentar. A problematização de hoje é que a palavra dieta se tornou algo ruim. Fulano tá de dieta, vixe, tá sofrendo. Fulano tá fazendo a dieta tal e emagreceu. Tá maravilhoso, eu vou fazer aquela dieta também. Entendeu? Então, assim, são N coisas, é um conjunto de coisas que vai perdurando para que a pessoa não tenha só esse distúrbio com relação à alimentação, né? Leve isso para o seu corpo, a imagem corporal, né? Então, eu digo que essa educação alimentar, você estava falando das escolas, é muito importante. Eu já trabalhei educação alimentar em creches, em escolas. Então, assim, quanto mais cedo a gente começa a trabalhar isso com as crianças, né? De formar hábitos alimentares saudáveis, de ensinar como fazer boas escolhas, né? Isso vai se perdurar para a vida adulta. E é muito mais difícil quando você constrói uma base boa
dessa base desmoronar na vida adulta, na adolescência, né? Então, assim, é você educar crianças para serem seguras do seu corpo, né? Com a sua imagem que vê no espelho. A criança ela é muito o espelho do pai e da mãe. Então, se ela vê pais, não adianta você ser um pai e uma mãe que você come pizza, refrigerante, tudo, todo santo dia, e você quer que a sua criança coma salada no almoço, ela não vai comer, porque ela vai se espelhar em você. Então, tudo isso vem de uma construção desde a infância, né? E quando a gente não tem essa base bem feita, a tendência de sermos atropelados por todas as tendências que o consumismo na internet nos passa é muito maior, né? Sim. Interessante que você falou sobre essa questão da alimentação. É necessário você ter um relacionamento sadio com a alimentação. E é exatamente o que ocorre quando uma pessoa... por exemplo, o caso das pessoas que desenvolvem a vigorexia. Não é a vigorexia, a ortorexia, né, que é o caso da alimentação altamente rigorosa nos padrões, que tem que ser tudo orgânico, que tem que saber como é que aquilo foi cozido, como é que aquele alimento foi preparado e tal. É interessante que não só para essas pessoas, mas quando a pessoa está desenvolvendo um distúrbio alimentar, a alimentação se torna exatamente um inimigo. Não é verdade? A alimentação torna-se exatamente um inimigo. Eu vi uma reportagem esses dias de alguém famosa, uma pessoa muitíssimo conhecida da TV, a gente não vai citar nomes, mas assim, alguém que tinha dismorfia corporal, sofria desse transtorno de imagem já há 20 anos, e ela conta na sua história, ela até escreveu um livro, ela dizia que a sua grande inimiga era a alimentação, era a comida, ela brigava com o prato, né? Então, assim, é exatamente o grande problema que as pessoas desenvolvem nessa questão da dieta, é não ter um relacionamento sadio com a comida. Quando que a alimentação deveria ser aquilo através do que ela construiria uma base saudável, bem feita, na verdade aquilo se torna um inimigo para ela, e é onde os distúrbios começam a se desenvolver. E esse relacionamento sadio, ele se dá quando nós temos uma mente sadia, a partir de uma concepção sadia a respeito da vida. E essa concepção sadia, como você bem falou, ela se dá à medida que ela vem sendo construída gradativamente ao longo da vida por pais, por cuidadores, por responsáveis de verdade, porque muitos são pais, mas responsáveis não. Muitos são cuidadores até, criam, mas assim, não são exatamente responsáveis. E a gente precisa de pessoas que se responsabilizem, não apenas por colocar o pão na mesa, não apenas por vestir, por pagar a escola, mas por instruir a criança da forma correta, como é que ela deve andar, e que esses padrões que a mídia estabelece não necessariamente precisam ser seguidos, não são regras, e que há várias formas de se definir a beleza, há várias formas de se ser belo, de se sentir bonito, sem necessariamente ter que se enfiar numa garrafa, ter que se enfiar numa fórmula estabelecida por terceiros. Não é verdade? Que, na verdade, não passa de consumismo. Eu acredito, assim, que uma coisa que é muito importante frisar é que não há nada de mal em você querer perder peso, em você estar insatisfeito com alguma parte do seu corpo. Não, nós temos que nos sentir bem com o nosso corpo. O nosso corpo é o nosso templo, né? É quem sustenta a gente. Então, assim, isso é muito importante também, a gente olhar com cuidado o nosso corpo. Porém, uma coisa que muita gente não vê ou não percebe é que o cuidado, ele vem inicialmente de dentro para fora, né? Então, assim, Sam, eu cheguei no seu consultório, eu quero perder 10 quilos. Ok, mas não vamos colocar prazo. A gente vai começar a tratar por dentro. Às vezes, a gente acaba renunciando uma dor de cabeça, um mal-estar, uma fraqueza, uma fadiga, uma sonolência excessiva, né? E muitas vezes, isso condiz que como é que está o nosso corpo por dentro, né? E aí que a gente acaba ligando com a dieta restritiva. Uma dieta que só restringe a 1, 2, 3 tipos de nutrientes, ela não vai fazer o seu corpo funcionar corretamente, né? Então, entre o cansaço, entre a fadiga, então isso é muito importante. Uma alimentação saudável, uma formação de bons hábitos alimentares, a sua perda de peso ou a sua melhora
na força, no sono, ela vem de dentro para fora. Então, você precisa cuidar de nutrientes que são importantes para o funcionamento do seu organismo no geral. E a estética, a beleza, é uma consequência, é um resultado, né? A gente sabe, existem inúmeros estudos que mostram a importância da prática de exercício físico, né, para a saúde, a importância de uma alimentação equilibrada. Hoje nós temos doenças básicas, que são as doenças do século, né, que é diabetes, hipertensão, o próprio câncer, e tudo isso acaba se desencadeando pela má alimentação, por uma dieta restritiva, ou pelo exagero, pela compulsão. Então, assim, tudo isso vai estar interligado a partir do momento que você não consegue entender, que você acaba consumindo aquilo da mídia, né? E você não consegue entender que para o seu corpo funcionar bem, você não precisa ser restritivo, né? Basta você saber fazer boas escolhas, né? Eu tenho no consultório pacientes que a gente tem que ensinar desde você saber escolher o melhor no self-service sem ser restritivo, né? Então, a gente trabalha muito isso. É o ensino, é a educação, né? Acho que a gente vem de uma época, 20, 25 anos atrás, que a nossa introdução alimentar era o suquinho de laranja adoçado, né? Era a sopinha batida no liquidificador, já salgadinha, e tudo isso era baseado no paladar da nossa mãe, porque ela foi ensinada assim, né? Mas no início a gente não precisa adoçar os alimentos, né? O ideal é que a gente oferte os alimentos às crianças da sua forma natural, para ela identificar os sabores. Eu recebo muito no consultório pacientes com paladar muito infantil, viciado só em um tipo de alimento, né? Com um paladar bem restritivo, e a gente trabalha toda essa construção. Às vezes chega no consultório por uma compulsão. Eu tive pacientes que não aceitam se pesar porque não suportam ver o peso na balança, e visualmente eram pacientes normais. Mas assim, a gente recebe diferentes tipos de distúrbios, diferentes histórias. E o ideal é que a gente vá buscar desde como foi aquela introdução, como foi o contato com os alimentos, para a gente poder entender o que chegou hoje, né? E tudo isso puxa muito, ainda é mais fortificado, ainda é mais intenso com a mídia intensa que a gente tem hoje, com a indústria utilizando os influenciadores, né, para mostrar produtos milagrosos, cápsulas milagrosas, sendo que isso não existe, entendeu? É verdade. Sâmia, assim, é interessante isso que você falou no início da sua fala aqui, e a gente, como psicólogo, precisa deixar isso bem esclarecido, porque às vezes a gente traz esses assuntos assim à tona. Inclusive eu tenho aquele estilo de, quando eu falo, eu me empolgo, às vezes parece que eu estou pregando aqui pro pessoal, dizendo, olha, não é assim. Mas, assim, a gente precisa deixar algo bem claro. E é o seguinte, na verdade, como você falou, não tem nenhum problema em você querer melhorar em alguma parte do corpo, né? Não tem problema nenhum em você cuidar de si próprio, você cuidar da sua beleza, em você querer viver melhor, viver com mais saúde, ter uma aparência melhor, mais sadia, mais bem tratada. Gente, não tem problema nenhum, certo? Pelo contrário, isso fortalece a autoestima do ser humano. Certo? Todos nós, na verdade, precisamos, de uma forma bem dosada, da forma adequada, cuidarmos de nós mesmos. Porque esse corpo aqui, como a Sâmia falou, ele é o nosso templo, é responsabilidade nossa. Assim como você mora numa casa e você precisa cuidar dela, essa casa ela só se mantém de pé, ou pelo menos bem estruturada, à medida que ela recebe manutenção, cuidados periódicos, limpeza. Você precisa ter um olhar cuidadoso a respeito daquilo. O nosso corpo é dessa forma. Então, assim, não tem problema nenhum você cuidar da sua beleza, você fazer uso de alguns produtos, você se tratar aqui, acolá, estabelecer determinadas dietas, ter um cuidado mais apurado com a sua alimentação, buscar alimentos saudáveis, se abster de determinados comportamentos, de determinados alimentos que a gente sabe que são prejudiciais. Assim, não tem problema, não é contra isso que a gente está falando. O grande problema aqui que a gente está apresentando, o grande problema dessa busca é quando ela deixa de se tornar algo sadio, algo que promova a autoestima, para se tornar uma obsessão. O grande problema é quando ela sai dessa linha de sadio,
para virar obsessão. Porque quando ela é algo sadio, ela promove bem-estar, ela promove saúde, ela promove autoestima, algo que é fundamental para a nossa população, principalmente nos dias de hoje, em que nós vemos tantas pessoas devastadas por inúmeros problemas, inclusive um dos grandes que eu sempre cito nas minhas lives, a questão dos pais ausentes. Isso tem criado uma massa de pessoas com baixa autoestima. E assim, cuidar da beleza de uma forma sadia é algo que também promove a autoestima. Mas quando se torna uma obsessão, como é que você sabe que se tornou uma obsessão? É quando você começa a ter atos desmedidos. Quando você começa a se propor, a se permitir determinadas situações, determinadas dietas, determinados procedimentos, que a gente vai falar aqui em live futura também, procedimentos estéticos, inclusive invasivos, cirurgias, coisas desse tipo, sem se preocupar com os riscos, sem medir as consequências disso. Aí é quando você percebe que isso se tornou obsessão. E o grande problema é que quando se torna obsessão, deixa de ser algo bom, que vai promover saúde, que vai promover autoestima, vai, na verdade, agora começar a desenvolver transtornos. São problemas para você, para a sua família, para a sua comunidade, para a nossa sociedade de um modo geral. O grande problema é esse. Não é isso, Sâmia? E é até importante, assim, a gente frisar que o uso de suplementos, hoje a indústria da nutrição estética, ela é muito vasta, tem N produtos, né? Só que uma coisa que a gente trabalha muito com os pacientes é que os suplementos utilizados dentro da nutrição estética, eles são a cereja do bolo, eles não vão resolver o seu problema. Então, assim, se você não tiver uma alimentação adequada, se você não tiver a prática do exercício adequada, se você não tiver bons hábitos alimentares, aquele suplemento que você faz uso, ele não vai ter o efeito desejado. O suplemento é sempre a cereja do bolo, é o a mais para fortalecer aquilo que você já vem trabalhando com o tempo. Teve uma época que estava muito em alta o uso do colágeno, tinha colágeno para N coisa. Então, a indústria fortaleceu muito isso. Sâmia, colágeno é ruim? Não, não é ruim. Mas não adianta você tomar um colágeno se você não bebe água adequadamente, se você não treina, se você não tem uma alimentação rica em proteínas. Isso é só um exemplo de uma N gamas de suplementos para a nutrição estética que tem hoje. Então, muita gente fica refém do suplemento. E não é assim, é para ser ao contrário, é para a gente ter uma base alimentar boa e ter o suplemento para melhorar e potencializar o efeito do resultado que você quer, né? Da mesma coisa a cirurgia. Uma cirurgia bem feita, com um profissional sério, né? Uma pesquisa, todo um processo por trás, né? A chance de dar certo, de você ficar satisfeito com aquilo é boa, mas desde que você tenha aquela base alimentar, por exemplo, um processo cirúrgico, por mais que seja minimamente invasivo, ou então uma cirurgia plástica mais extensa, né? Ela é uma agressão ao corpo, então ela causa uma inflamação. Então, se você vai para uma cirurgia estética, né? Sem ter uma alimentação boa, tratando do que a gente vai precisar para cicatrização, para recuperação, a gente também corre o risco dessa cirurgia, esse investimento, esse sonho não sair como desejado. Então, tudo é um conjunto, é um ciclo, né? Então, a gente tem que seguir cada etapa para poder a gente ter o resultado, né, que a pessoa deseja. É um trabalho em conjunto. Tanto o trabalho mental, que é importante, da aceitação, de você saber realmente o que você está fazendo, né? A sua consciência quanto à sua imagem corporal, e o trabalho ativo, que eu chamo, né? Que é você ir agindo na atividade física, na alimentação, na suplementação, né? Esse conjunto, quando ele é bem estruturado, ele tem bons resultados. O grande problema hoje é realmente o imediatismo e a pressa. Eu não quero fazer nada disso, eu vou pular para a cirurgia, né? E o pós-cirúrgico, como é que fica? É verdade. Sam, inclusive, você tocando nesse assunto, eu queria que você entrasse um pouquinho na questão da nutrição estética, né? Porque é algo que a gente
que me parece estar em alta, né, é algo bastante interessante, é um assunto atrativo e eu acredito que hoje os pacientes buscam muito isso, porque como há essa busca de todas as formas por algo que se faça efeito e, como você disse, de forma imediata, os suplementos estão em alta, nas academias a gente vê muitas pessoas buscando, falando sobre isso, né, assim, em todas as áreas, todo mundo busca algo que seja mágico, algo que faça aquele efeito assim da noite para o dia. E eu acredito que quando um paciente seu descobre que existe essa possibilidade de receber do seu profissional uma indicação para uma espécie de nutrição que se chama hoje nutrição estética, eu acredito que muita gente se interessa, né? Que, assim, cresce o olho. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, explicasse para a gente o que é, na verdade, a que se refere esse termo, essa nutrição estética. Eu andei lendo um pouco sobre isso, mas a verdade é que eu não sou especialista na área, eu não entendi muito. Não entendi muito, não me aprofundei muito. Mas eu sei que existem hoje aí os nutracêuticos, os superfoods, e eu gostaria que você expandisse um pouquinho essa área, trouxesse isso para a gente, deixasse isso aqui um pouquinho mais claro, trouxesse isso para a concepção do nosso público, para que o povo entendesse do que é que se trata. Sim, sim. Essa questão da suplementação é tão engraçada que às vezes tem gente que chega no consultório já com a lista de suplementos, ou então se assusta quando você não passa suplemento na primeira consulta, né? E aí a gente conversa de que se a pessoa chega no consultório e tem uma alimentação muito desregrada, a gente precisa primeiro consertar a alimentação e depois ver o que é que precisa acrescentar, que aí entra na suplementação, né? Hoje em dia, dentro da nutrição estética, a gente tem realmente o que a gente chama de nutracêuticos, né? Que são suplementos relacionados à pele, cabelo, unha, à estética do corpo, certo? E a gente tem os alimentos também que favorecem isso. Sempre importante frisar, gente, sempre vai dar preferência aos alimentos, tá? O suplemento é o a mais. Então, assim, tudo depende de uma investigação. Dentro da consulta, você faz uma série de perguntas para o paciente para perguntar sobre queda de cabelo, unhas quebradiças, como é que tá a pele, e mediante tudo isso, a gente consegue elencar os nutrientes que estão em falta no corpo, né, para que a gente possa suprir aquilo, né, ajustar primeiramente na alimentação e depois ir ajustando com os suplementos. Hoje nós temos no mercado bons suplementos para isso, de empresas sérias, e são suplementos para fortalecimento, por exemplo, fortalecimento de cabelo, unha e melhora da pele. Ou então, um suplemento que ajude a fortalecer a imunidade, né? Em tempos de pandemia, nunca se falou tanto em imunidade, né? Em saúde, como você está falando hoje. E isso é muito importante. E aí, hoje, nós temos inúmeros suplementos para isso. Dentro da alimentação, que é o nosso principal foco, né? A gente trabalha nos pacientes o consumo de vitaminas e minerais, onde é que a gente pode consumir isso? São nas frutas, nas verduras, nos legumes, né? Em alimentos, é a verdadeira comida de verdade, né? É o descasque mais, desembale menos. Então, quanto mais comida verdadeira, comida de verdade você consumir, isso vai melhorando a absorção no seu organismo, a melhora de vários aspectos na sua saúde, e a gente vai complementando, né? Nós temos os suplementos de proteínas, né? Sâmia, eu fui para nutricionista e eu comecei a ir para academia, eu já quero sair com o meu whey protein prescrito, a minha amiga toma creatina, o BCAA, que são suplementos mais utilizados na academia, né? Só que nem todo mundo vai ter necessidade de tomar todos esses suplementos, né? Então, a gente ajusta, você precisa comer tanto de proteína, de alimento, a gente vai complementando com X do suplemento de proteína, porque é o que você não consegue consumir a mais, né? O que eu quero fortificar o efeito do seu objetivo. Então, dentro da consulta, a gente vai tratando o objetivo, né? E os sinais e sintomas que a gente fala, né? Que
a fadiga, o cansaço. Muitas vezes a pessoa chega no consultório e diz, eu estou muito cansada, muito fadigada, não consigo raciocinar direito, às vezes meu cérebro está muito cansado. E aí, quando a gente vai investigar mais a fundo, é uma anemia, é uma deficiência de ferro, né? Que pode ser tranquilamente resolvida dentro da alimentação. Salvo casos mais graves que a gente precisa entrar com a suplementação. Ou então, Sam, eu tenho muita facilidade de gripar, né? Eu tenho um quadro alérgico, né? As famosas IT, rinite, sinusite, né? Então, dentro do quadro alérgico, a gente trabalha a imunidade. Quer que eu entre de suplemento de imunidade? A gente tem N suplementos, mas um exemplo, o zinco, que é um mineral utilizado na imunidade, a famosa vitamina C, né? Além disso, tô com uma unha quebrada, meu cabelo tá caindo. Então, a gente tem as vitaminas do complexo B, vitamina A, vitamina C. Então, é um conjunto. No final, acaba sendo um conjunto de coisas que a gente vai trabalhando junto com o paciente na alimentação e vai complementando com os suplementos, né? Como eu falei no começo, todo alimento já foi vilão e mocinho. Então, às vezes, muita gente, vamos comer um ovo que é uma fonte natural de proteína, né? E aí, mas o ovo vai aumentar meu colesterol, eu não vou engordar com isso. Então, assim, ainda a gente quebra muitos mitos dentro do consultório, na consulta com o paciente, né? Ainda hoje. E a alimentação é fundamental. Você saber escolher bem os alimentos e focado naquilo que você está sentindo, né? É o que eu falei, a gente vai trabalhar de dentro para fora. A nutrição é isso. Você trata de dentro, você trata do melhor funcionamento do seu corpo, com os nutrientes adequados, com os suplementos adequados, com a alimentação adequada, e tudo isso vai se externalizar. Tá? Vai ser uma consequência, a perda de peso, a pele melhor, o cabelo não caindo mais, uma unha forte, tudo isso vai vir de dentro para fora. E esse é o conceito do nutracêutico, da nutrição estética, a gente trabalhar os diversos nutrientes que a gente pode encontrar nos alimentos, né? E como forma de melhorar e potencializar os suplementos, para a gente poder ter o resultado, né, que o paciente almeja. Pronto, isso, na verdade, assim, a forma como você descreveu, eu entendo assim, é uma questão de reeducar o paciente, não é isso, Sandra? Porque é como a gente percebe muito quando o paciente chega no consultório psicológico. O que a gente vê? Como você também citou no início, a nossa sociedade é muito imediatista. Então, as pessoas chegam, muitas das vezes, como chegam para você, com uma receita pronta. Para a gente, eles não chegam exatamente com uma receita pronta, assim, no papel. Olha, doutor, eu quero isso. Não. Mas já vem com aquela concepção de que vai vir no único atendimento, vai resolver toda a vida. E não é dessa forma que se dá, né? Eu tenho certeza que você também não trabalha assim, de forma que o paciente vem e o único atendimento é suficiente para resolver a situação dele. Primeiro, você precisa conhecer o paciente, levantar dados, histórico de vida, tem um montão de coisas que você precisa se informar direito para saber qual é a situação daquela pessoa, no que é que ela se enquadra, até porque, por exemplo, quando você trata de uma questão psicológica, você tem que entender que não necessariamente o problema do paciente é aquilo que ele está trazendo, é aquilo que ele vem abordando através da fala, verbalizando. Muitas das vezes ele traz uma queixa, mas a demanda, na verdade, é outra. E você só identifica isso à medida que você faz todo um estudo, todo um levantamento, tem aquele processo de conhecer a pessoa mais de perto, né? Então, assim, as pessoas vêm de uma forma muito automática, já com aquela concepção formada de que um único atendimento vai resolver. É como quando você vai ao médico, ele vai passar um medicamento, pronto, saiu de lá e acabou, não preciso mais voltar. E não é dessa forma. Muitas das vezes é uma questão de uma construção, uma reconstrução, na verdade. Você precisa reeducar a pessoa, tem conceitos que precisam ser desfeitos, precisam ser redefinidos, tem muita coisa que precisa ser trabalhada. E, principalmente, dependendo da pessoa, vamos dizer assim, de o quanto ela está aberta à mudança ou não, aquele processo vai durar mais tempo ou menos tempo.
né? Então, assim, é muito interessante. Você acaba desconstruindo para construir. É sempre É esse verdade. É verdade. E esse desconstruir, eu diria que é a parte mais complicada. O difícil não é nem construir. Construir, muitas das vezes, é algo bom, é sadio, é legal, é algo assim que, de certa forma, a gente tem vontade, é algo estimulante. Agora, desconstruir dá um trabalho grande. Você tirar coisas que muitas das vezes estão, conceitos, crenças internalizadas, que estão ali estabelecidas há 20, 30 anos, é muito complicado. Muito complicado trabalhar isso. E as pessoas, muitas das vezes, não estão abertas a aceitar essa realidade, que é assim. E aí eu acredito que é por isso que muitas vezes o paciente chega diante de você, olha, doutor, eu quero assim, eu quero assim. Só que a senhora passa, passou, pronto, já posso comprar. E não é dessa forma, né? Profissional para dar o aval, mas realmente acontece muito. Então a pessoa chegar já sabendo, mas é como se precisasse ali do profissional para dizer, ah, ok, você pode fazer, vamos fazer, ou às vezes vem na esperança, e até é muito difícil você desconstruir isso da mente dele, né? Porque ele já vem com a expectativa formada, ele já vem, ah, eu vou chegar para ela, vou dizer que eu quero isso, isso e aquilo, e ela que se vire para poder atender a minha expectativa. E não é assim que acontece. Muitas vezes a gente tem que trabalhar primeiro a desconstrução de muitos pensamentos, de muitos hábitos que os pacientes já trazem de muitos anos, né? Desde a sua introdução alimentar, né? Para depois a gente começar a construir os hábitos alimentares, construir uma consciência alimentar, né? Trabalhar muito no paciente aquela questão do comer sem culpa, né? Às vezes muita gente, voltando na questão das dietas restritivas, que é bem interessante isso, você se restringe tanto que você, por exemplo, deixa de comer sua comida preferida. E quando você vai comer aquela comida preferida, você não consegue comer só um pouquinho, dois, não. Você vai exagerar, né? E a gente entra numa outra fase também, que é até importante falar, que é da bulimia, né? E da anorexia. Porque você come desenfreado, você tá na dieta restritiva, você come desenfreadamente e depois aquilo não lhe faz bem, você se sente mal. No caso da bulimia, você vai vomitar tudo que você comeu, né? E isso tá ocasionando outros problemas. No caso da anorexia, você fica com tanto medo de comer aquilo, por mais que você goste, que você se priva de comer quase tudo, né? E acaba tendo um emagrecimento que leva à desnutrição. O emagrecimento ele tem várias fases, né? Então, ele tem a sua margem de segurança. Você tem até, dependendo de todo o estudo, a avaliação corporal, você tem até X quilos para ser uma pessoa eutrófica, que a gente chama, né? Que é uma pessoa dentro do peso ideal, né? Abaixo disso, você já trabalha desnutrição, né? Conforme você vai perdendo peso de forma errada, ou numa dieta restritiva, ou por conta de um distúrbio alimentar, você vai abrindo janelas para uma baixa de imunidade, né? Problemas relacionados à saúde debilitada, né? E é muito complicado a gente trabalhar e desconstruir tudo isso no paciente. Isso, inclusive essa desconstrução, muitas das vezes, ela precisa ser multidisciplinar, não é, Sâmia? Porque, assim, como você falou aí, você precisa, muitas das vezes, primeiro, desconstruir muita coisa. E você precisa desconstruir crenças, conceitos que estão estabelecidos, em cima dos quais a pessoa já vem pautando a sua vida durante muito tempo, durante uma jornada bem longa, coisa que vem lá da infância. E muitas das vezes, essas crenças, esses problemas, se dão a partir de traumas, de problemas vivenciados que não foram superados e que precisam ser trabalhados, às vezes, em um consultório psicológico. Aí a pessoa pensa assim, mas o meu problema é distúrbio alimentar, o meu problema é não estou conseguindo me alimentar bem, eu tenho um problema aqui que precisa ser tratado pela nutricionista. Por que eu procurar um psicólogo? Muitas das vezes você precisa de psiquiatra, psicólogo e nutricionista e quem sabe mais alguma coisa. Porque, dependendo... É muito sensível, isso é muito sensível da gente trabalhar no consultório, porque realmente muita gente não enxerga a necessidade desse trabalho multidisciplinar. Então, até você chegar no paciente, né, e falar, olha, a gente já está fazendo isso, isso, isso e isso.
Vamos agora partir para um outro profissional para trabalhar essa outra questão que vai muito além do meu conhecimento, né? Até para você chegar e falar isso, não é uma tarefa fácil. Porque você não sabe verdade. como você vai receber isso. É verdade. E assim, a gente, o que a nossa população precisa entender nessas situações para facilitar esse tratamento é exatamente entender que cada área trata uma situação específica. E não necessariamente porque você se vê hoje com um problema de distúrbio alimentar, seu problema você identificou através de um problema com a alimentação, que signifique que você precisa tratar só essa área. Porque um problema de saúde mental, ele acarreta diversas outras situações. Né? Então, assim, muitas das vezes você vai precisar de um psiquiatra porque devido a como esse problema se gerou, tem um trauma ali que precisa ser tratado que já foi desenvolvido através disso uma depressão em alto grau. E aí você precisa de medicação para poder estabilizar o humor. E à medida que você é medicamentado, que você faz uso do fármaco, você também precisa de psicoterapia para poder tratar o emocional. Porque o fármaco apenas ele não vai resolver a sua situação. Ele estabiliza o humor, porque dependendo da gravidade da situação, o fármaco faz se necessário. A psicoterapia só não consegue. Mas o fármaco em conjunto com a psicoterapia, porque à medida que ele te estabiliza, a psicoterapia trabalha para que quando você vem atirar ele, aquele problema não torne a se estabelecer. Então, fármaco, ou seja, psiquiatra, psicoterapia, tudo trabalhando em conjunto. Muitas das vezes faz necessário esse trabalho multidisciplinar. E quanto mais você está aberto para compreender isso, mais você facilita o andamento do processo, do tratamento da sua própria questão. Não é isso? Sâmia, a gente já está se estendendo um pouquinho, é interessante como o tempo passa muito rápido, né? E assim, o assunto está ficando até interessante, mas eu tenho um receio, eu nem sei exatamente quanto tempo é que o Instagram permite a gente hoje fazer uma live assim, em tempo contínuo. É uma hora. Pois é, eu acho que a gente já está chegando aí aproximadamente isso. Então, assim, para a gente não ter que parar no meio de um assunto e depois reiniciar a live, vamos encerrar por aqui, tá? Para a gente encerrar, eu queria, já que a participação hoje, a convidada especial é você, eu queria que você trouxesse aqui dicas de como é que a gente pode facilitar em casa mesmo, por nós mesmos, quando nós nos vermos, nos percebermos tendo dificuldade nessa área, como é que a gente pode, através de dicas simples, trabalhar a nossa própria reeducação alimentar por nós mesmos. Não estou dizendo assim que todo problema vai ser resolvido em casa, somente conosco. Mas há dicas que eu sei que você pode dar que são úteis para quem nos está ouvindo aí nesse momento. Isso. Até pelo menos, dependendo se for um caso mais grave, até que ela possa chegar até um profissional. Como é que a gente pode começar a trabalhar essa reeducação alimentar por nós mesmos? Se hoje nós somos, por exemplo, fazemos parte dessa massa que está aí buscando dietas, alimentos saudáveis e por conta disso já estamos percebendo os prejuízos. O que é que você traz de dica para a gente trabalhar isso? Pronto, assim, é muito importante realmente a gente ter um acompanhamento profissional, né? E até lá você consegue fazer, ou até quem já teve acompanhamento, largou, né? Ou tá tentando iniciar essa reeducação alimentar, é muito importante que você comece a perceber o que você está comendo durante o dia, né? Então, a quantidade que você está comendo e, principalmente, é uma coisa muito simples. É você você consumir cada vez menos produtos industrializados e optar muito mais pelo natural. Ah, Sam, eu tenho uma vida muito corrida, eu não tenho tempo não, eu só como fora, eu não faço minhas refeições em casa. Ok, você come fora. Então, o que você tem o poder de escolher o que você vai comer. Ainda é mais fácil, entendeu? É você saber fazer boas escolhas. Fora de casa, o almoço no self-service. O que é que tem no self-service? Qual é o nosso grande erro? A gente não dá aquela olhada geral quando chega no self-service para ver o que é que tem. A gente vai colocando. Quando deu fé, o prato já está enorme, né? Então, assim, é você saber fazer boas escolhas. É você ter uma alimentação equilibrada, né? Ah, eu gosto muito de bolo. Eu não consigo deixar de comer bolo. Ok, você não vai deixar de comer bolo. Mas quantas vezes na semana você está comendo esse bolo e em qual frequência, né? E qual quantidade? O quanto? É 2, 3 fatias? Ok, se você come 3 fatias, vamos
é tentar comer só duas, né? Ah, eu não como nenhum tipo de verdura. Tudo bem, mas vamos escolher uma hoje para a gente misturar na minha comida preferida e eu conseguir comer, eu ir trabalhando o meu paladar, porque o nosso paladar, as papilas gustativas, que é onde tem o nosso sabor doce, azedo, amargo, salgado, elas se renovam, certo? Então, elas estão constantemente se renovando. E o hábito alimentar entra muito nisso. Ah, eu consumo muito açúcar branco, eu quero reduzir essa quantidade porque eu não estou satisfeita. Você não vai simplesmente acordar hoje e dizer, eu não vou consumir mais nada com açúcar, não. Se você, por exemplo, consome 3 colheres de açúcar no café, dá um exemplo bem prático, é o terror de todo mundo tomar café sem açúcar, né? Então, assim, eu tomo café adoçado. Se você usa 3 colheres de café, você simplesmente não vai acordar um dia e tomar o café sem nada. Não. Você vai começar tomando 2 colheres e meia, se você tomava 3, né? Vou passar uma semana tomando assim, ok. Depois eu vou diminuir para 2 colheres. Eu passo mais uma semana assim, ok. E nisso as minhas papilas estão se renovando, eu vou me habituando com sabor. Daqui a 2, 3 semanas eu estou adoçando só com 1 colher. E eu já estou super habituado, porque meu paladar se renovou. Daqui a 1, 2, 3 meses eu já estou tomando sem açúcar, eu não estou sentindo falta. Então é isso. A gente não pode trabalhar o imediatismo. Eu quero perder peso, eu vou trancar a boca, que é o que todo mundo fala. Não, você não precisa trancar a boca. Você precisa sentar, analisar o que você come durante o dia, a frequência, a quantidade, né? Elencar esses alimentos e você ir equilibrando. E você indo fazer escolhas. Hoje, os alimentos industrializados, claro que a gente tem bons alimentos industrializados, com bons produtos, mas a gente também tem muita coisa ruim no mercado. Então, assim, eu vou escolher um tempero, mas eu vou ver um tempero que os ingredientes sejam naturais, né? Eu vou comer, eu gosto de macarrão, então eu vou no supermercado e vou olhar o rótulo de algum molho de tomate que não tenha glutamato monossódico, que não tenham produtos químicos, que sejam o mais natural possível. É você saber fazer boas escolhas. Só que o imediatismo acaba agindo até na hora da gente ir no supermercado, porque muita gente tem preguiça de ler rótulo. Eu faço uma comparação muito importante no consultório, que é o seguinte: se você vai numa loja cara e você vai comprar uma roupa que é muito cara, você vai olhar se a roupa não tem defeito, não é isso? Se a roupa não tá rasgada, se não tem uma mancha, porque aquela roupa é muito cara. Mas você não faz isso com a alimentação, com a coisa que você tá ingerindo. Você não olha o rótulo. Muita gente não sabe o que está comendo, ou vai pelo anúncio, ou vai por uma dica, e não tem essa atenção. Então, você precisa ter atenção no que você está comprando para dentro da sua casa, evitar os industrializados com maior número de componentes químicos, trocar esses industrializados por alimentos mais naturais dentro da sua possibilidade, óbvio, né? Então, assim, ir adequando pequenas mudanças no dia a dia. E quando você der fé, você já está se alimentando de uma forma bem melhor do que o que você se alimentava antes. Ok. Bom, assim, Sâmia, eu agradeço a sua participação, de verdade, foi muito proveitoso. Eu estou desviando o olhar aqui de vez em quando, mas é porque eu estou de olho no computador. Eu tenho escritos aqui do lado, tenho um celular, tenho um computador, e eu estou tentando monitorar tudo ao mesmo tempo. Já que a minha filha havia saído para um evento, ela ia me auxiliar, e aí eu fiquei só. Ela chegou um pouco mais tarde. Mas assim, Sâmia, eu quero agradecer a sua participação, a gente já vai encerrar aqui. Agradeço a cada pessoa que está participando do outro lado, minha família está aí, minha esposa Rosimeire, minha filha Débora, meu filho Ezequiel, a doutora Tassiana, minha companheira aqui, a cofundadora e membro atuante da Limas Psicologia ao meu lado. Já hoje a gente teve uma ação social aqui próximo de casa. No próximo sábado nós estaremos nos dividindo em 2 ações sociais diferentes pela manhã. Então, assim, a gente está constantemente investindo em trabalhos externos e trabalhos internos. Gente, agradeço a todos que acompanharam, que tiveram presentes até aqui. Eu sei que às vezes o número de frequência aqui se mostra baixo, mas é porque muita gente entra e sai. Mas eu vi muita gente entrando aqui, muita gente que já segue a gente que está seguindo a partir de agora. Vi a doutora Gisele aqui do outro lado, participando, comentando. Gisele, é um prazer ter você aqui. Inclusive, você é minha convidada para talvez a próxima live já, da próxima semana, tá bom? Talvez vocês vão ver aqui a doutora Gisele já na próxima live, falando aqui com a gente ainda sobre esse assunto, no que cabe mais a parte da psicologia.
mas eu acredito que esse assunto foi muito proveitoso para todos nós, inclusive para mim. Aprendi muito com tudo que a doutora Sâmia trouxe aqui, com as dicas que ela apresentou. Se a gente colocar isso em prática... É um assunto que ainda tem muito o que se falar, porque é uma indústria muito grande, né? É um mercado aí bem extenso e não faltaria assunto, né? Mas foi ótimo também, adorei o nosso bate-papo aqui. Assim, se a gente fizer algo muito grande, pode acabar se tornando muito cansativo, né? Assim, as pessoas... Aquele imediatismo, inclusive a nossa correria hoje, é algo muito intenso, as pessoas não conseguem parar muito tempo na frente de um negócio desse. Mas, assim, dependendo de como forem os comentários ou da procura, a gente pode estabelecer outra data para voltar a trazer você aqui como convidada e a gente dar continuidade, inclusive falando um pouco mais a fundo, mais diretamente sobre os distúrbios alimentares. E a gente não conseguiu aprofundar muito aqui. Eu vi até a Gisele comentando aqui, ela falou sobre a vigorexia, a gente trouxe um pouco da ortorexia, né? Tem os mais conhecidos, a bulimia e a anorexia, né? Mas tem a vigorexia, tem a ortorexia, tem o transtorno... Gente, tem nome que é até esquisito a gente citar aqui, não vamos falar não. Mas assim, tem muita coisa que a gente poderia trazer, falar sobre compulsão alimentar, dismorfia corporal, a gente abordou bem pouco, mas é porque realmente o assunto é abrangente. É abrangente, é muito legal e é muito necessário a gente falar sobre isso. Então, dependendo de como for, se vocês gostaram aí do outro lado e quiserem que a gente traga outra live com a doutora Sâmia novamente para a gente aprofundar um pouco mais esse assunto, pode deixar nos comentários aí, gente. Sigam a doutora Sâmia também no Instagram dela. A doutora Tassiana, a gente não conseguiu fazer a transmissão em conjunto, a gente ainda é meio leigo em se tratando disso, mas a gente vai dar um jeito aqui para conseguir dar a próxima, tá certo? De qualquer forma, a doutora Tassiana vai compartilhar essa live, vai ficar na Limas, a gente também vai colocar no YouTube da Limas. E a Limas está aqui sempre à disposição para atender o seu público, sempre com um assunto que a gente sabe que é atual, é polêmico, é interessante, faz necessário, porque é questão de responsabilidade social até. É nossa consciência trazer isso a público, trazer isso mais para perto da população, certo? Doutora Sâmia, você quer falar alguma coisa para a gente poder encerrar? Só agradecer mesmo o convite, gostei muito desse bate-papo, né? Espero que em breve a gente possa voltar também a conversar sobre outros temas, né? Muito bacana o seu projeto, parabéns, gostei bastante. Muito obrigada a quem ficou até agora, né? Assistiu a live todinha, né? E se tiver algumas perguntas, podem ir no meu Instagram para fazer, ou perguntar no Instagram, né, do Júnior, e a gente vai conversando. Muito obrigada. Pronto. A gente é que agradece, foi um prazer de verdade. Gente, muito obrigado a todas as participações aí do outro lado. Um abraço para todo mundo. A Limas Psicologia fica à disposição. Hoje nós estamos atendendo aqui no Poço. Sâmia, você atende aonde? Hoje eu estou no atendimento online home care. A gente atende... Pronto. Pronto. Vocês precisarem de nutricionista, quiserem falar com a doutora Sâmia, o Instagram dela está aí, o arroba Sâmia Lima Nutri. Eu ia dizer Limas também, porque a gente é Limas. Arroba Sâmia Lima Nutri. Sâmia com Y, Lima com 2M, Nutri. Não é isso? Isso. Ok, procure a doutora Sâmia Lima. A gente está aqui também à disposição. Um abração para todo mundo e até a próxima, se Deus quiser, na próxima quinta-feira. Ou com a doutora Gisele, ou com uma esteticista que eu ainda não posso dizer o nome, porque afinal de contas eu tenho 2 pessoas na agulha e ainda não tenho confirmação direta. Muito provavelmente alguém de renome que vocês conhecem, que nos segue também na Lima e a gente vai estar trazendo para cá. Gente, um abração a todo mundo. Muito boa noite. Até a próxima. Boa noite.